Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja contigo, amém? Essa aqui é a palavra do Senhor e eu quero ler um trecho da palavra de Deus para vocês, amém? O Salmo número 1, ele diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dará o seu fruto no tempo certo, as suas folhas não cairão, e tudo o que ele fizer prosperará. Amados, existe um ditado que nós conhecemos que diz assim: diga com quem andas, e eu te direi quem você é. Isso é um poder de influência. Quando nós andamos com certas pessoas, aquela pessoa vai influenciar a nossa vida, o nosso estilo de vida. Nós vamos acabar imitando, copiando o que aquela pessoa faz. O Salmo número 1, ele diz de influência. Então a Bíblia diz, bem-aventurado, ou seja, feliz. Feliz é a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios. O que é um conselho de ímpio? Existem hoje opinião, palpite e conselho. Qual é a diferença dos três? O palpite é igual ao jogo da loteria. A pessoa vai arriscar, ela vai ela vai falar de algo que ela não tem um mínimo de conhecimento e ela não sabe. Isso é um palpite, ela está arriscando. Opinião, ela vai achar aquilo que ela acha que é. Ela vai dar a opinião dela, mas não pode ser a verdade nem a certeza. É uma opinião. Ela vai falar assim, eu acho, de acordo com a minha opinião, eu acho que é isso. Isso é opinião. O que é conselho? O conselho ele só pode ser pego com um especialista. Só com quem manja do assunto mesmo. Por exemplo, se a pessoa vai querer saber alguma coisa sobre corte de carne, ela vai querer saber sobre uma picanha, um lombinho. Ela não pode ir na farmácia pegar um conselho com um farmacêutico. Porque quem conhece disso é o açougueiro. Então, ele é o especialista. Então, muitas pessoas que pegam conselho a respeito de Deus, sobre as coisas santas, sobre as coisas espirituais, a Bíblia diz, não pega conselho com ímpio. O que é um ímpio? Aquele que comete impiedade. Embora a pessoa pode estar dentro da igreja e ser ímpia. Pode estar dentro de uma igreja, frequentando a igreja católica, igreja cristã, e cometer impiedade. Então o fruto dela denuncia quem ela é. E a Bíblia fala, não pega conselho com esse tipo de pessoa, porque vai influenciar a sua vida. A Bíblia também diz de caminho de pecador. O que é o caminho de pecador? Andar junto com pessoas que vivem pecando. Quando a pessoa anda junto com pessoa que vive pecando, com certeza você vai copiar o pecado dela, porque você vai ser influenciado por ela. E roda de escarnecedor. Escarnecedor é quem fala mal de tudo. Fala mal de pastor, fala mal de igreja, fala mal de casamento, fala mal de marido, fala mal de mulher. Aquela pessoa que vive escarnecendo. Inclusive, ele fala mal de Deus. Então, quem anda junto com esse tipo de pessoa vai ser influenciado. Só que a Bíblia diz assim, antes, ele tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e medita de noite. Ou seja, se você quiser ser influenciado, seja influenciado pela Bíblia, seja influenciado pela palavra de Deus. Meditar de dia e de noite significa que você vai ser influenciado, porque todo o tempo você vai estar com ela. É como se a Bíblia fosse uma pessoa. Pensa dessa maneira. Se a Bíblia é uma pessoa, porque ela é escrita por uma pessoa, é Deus que fala através dela, a pessoa que lê de dia e a pessoa que lê de noite, ela acaba sendo influenciada pela palavra do Senhor. Então, quando nós somos influenciados por Deus, nós sabemos tomar atitudes corretas. As decisões são corretas. Então, quando nós vamos agir mediante ao certo que é errado, a própria palavra que te influenciou vai te dar a direção certa. Então, quando uma pessoa vive errando, vive procurando conselhos, ela vive com portas fechadas, não saber para onde ir e vive procurando nos outros uma solução, é porque ela ainda não foi influenciada pelo nosso Deus e pela palavra do Senhor. Se um dia você puder e você tiver tempo, leia Efésios 5. Efésios 5 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Como é que eu posso imitar Deus como um filho, se eu não vejo Deus?
se eu não sei como Deus é? Porque Deus ele é visto pela fé. Jesus também. Tudo é feito por fé. Então como é que eu posso imitar Deus se eu não vejo? Aí lá em Efésios 5 você vai ver uma relação. E toda aquela relação fala de coisas que nós não podemos fazer, porque são coisas que o Filho de Deus não faz. Fofoca, mentira, sabe, agressões, bebedice. Então você vai ver uma lista que o Filho de Deus não pode fazer. Então quem não comete aquilo, imita Deus. Porque existe o amor, existe a misericórdia, existem outras características do Filho de Deus. Então, para que isso aconteça, para que você tenha força para vencer todos os males que acabam com a tua vida espiritual, tua vida sentimental, sua vida material, você tem que ser influenciado pela palavra do Senhor. Então eu te convido a ler a Bíblia. Pegue a Bíblia, a sua escritura, não me importa a sua denominação, porque eu quero te dizer, Deus não tem igreja. Deus não tem igreja, Deus tem um reino. E as igrejas fazem parte do reino. Então Deus faz o que quiser com as igrejas. Ele tira de um, põe na outra, fortalece a outra. Isso está lá em Apocalipse. Você vê no capítulo 3, 2 e 3, 7 igrejas da Ásia. São 7. São 7. E todas as 7 Jesus chamou de minhas igrejas. Então se é uma assembleia, é uma batista, eu não sei a sua denominação. Todas elas são de Cristo. Desde que preguem a palavra e desde que Jesus, não o homem, Jesus seja o adorado, Jesus seja o reverenciado, só Jesus é que é o foco da igreja. Essa igreja, se você frequenta, ela é uma igreja de Deus. Tem erros, tem pecadores, porque a igreja é formada de pessoas que foram nascidas no pecado, mas que não praticam ele. Uma coisa é você nascer no pecado, é você ter coisas que vêm desde Adão, que é o pecado, mas a outra coisa é a prática dele. Então o cristão ele não pratica, mas ele sabe que a natureza dele é pecaminosa. Mas o Espírito Santo ele nos fortalece e nos santifica. Então eu quero convidar você, viva a palavra de Deus, leia a palavra do Senhor, estabeleça um horário, estabeleça um ponto de partida, porque muitos cristãos que falam comigo dizem assim, eu não tenho tempo para ler, isso é resto. Quando uma pessoa usa todo o tempo dela e o que sobrar, ela quer ler a Bíblia, ela está dando o resto para Deus. Deus, sobrou, eu vou ler. Inverta tudo isso, estabelece um período, um momento, fala, Senhor, neste momento do meu dia, até tal horário, é o momento que eu vou estar meditando na tua palavra. Aí Deus está vendo que você não está dando o resto, porque aquele tempo é dele. Se possível for, logo pela manhã, quando você estiver indo para o trabalho, ou quando você acordar, leia 2, 3 capítulos da Bíblia, mesmo sem entender. Não precisa entender na hora, porque às vezes uma pessoa conversa com você e você não entende o que ela fala na hora. Mas lá na frente, as palavras dela vai dar entendimento numa situação que você vai estar passando. Então faça isso. Leia a Escritura, mesmo sem entender. Amanhã você vai saber o que significa, porque o Espírito Santo ele vai trazer à tona, ele vai fazer você lembrar. E a Bíblia vai sim te influenciar. Que Deus te abençoe. Fica na paz do nosso Deus. Vive uma vida plena e repleta de alegria no nome santo de Jesus Cristo. Um beijo no seu coração.